Não acredito no senhor, isso aqui é uma farsa. Tem coisas nessa carta que dizem respeito a você e a outras pessoas. Nascido de uma família pobre em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, Francisco Cândido Xavier ficou conhecido em todo o Brasil pela célebre divulgação do espiritismo. O primeiro contato de Chico com a doutrina espírita foi em 1927, após um fenômeno obsessivo verificado com uma das irmãs dele. Neste mesmo ano, Chico começa a psicografar. Um ano depois, ele publica suas mensagens psicografadas em jornais do Brasil e de Portugal. Quando vivo, o espírito Chico Xavier psicografou mais de 400 livros, mas nunca admitiu ser dono de nenhuma dessas obras. E afirmava que estava apenas reproduzindo mensagens repassadas pelos espíritas. Por isso, não aceitava o dinheiro arrecadado com a venda desses livros. O médium vendeu mais de 50 mil exemplares em português, com traduções para cerca de 10 idiomas, entre espanhol, russo, japonês e esperanto. Este professor de história nasceu em Minas Gerais e, na infância, teve a oportunidade de conhecer pessoalmente Chico Xavier. Chico era uma pessoa de uma empatia extraordinária, de uma energia muito boa, de uma voz muito suave. E quando ele falava de amor, ele tocava as pessoas profundamente. Eu me lembro da minha infância, eu fui visitar o Chico, a gente tomou café da tarde com ele, tudo, né? O Chico me pegou no colo, passou uma mensagem também uma vez para minha mãe. José Otávio fala sobre a dimensão do legado deixado pelo médium. Chico foi um divisor de águas essencial na história do espiritismo. A própria coleção transmitida pelo espírito de André Luiz acrescentou diálogos com a filosofia ocidental, com a medicina, com as compreensões que se tinha até então sobre as distonias mentais, sobre as doenças. No campo dos conhecimentos, fossem romances transmitidos, diálogos com a história, observações da mediunidade através da história, a obra do Chico Xavier, que dialoga com uma quantidade de conhecimento que superaria a inteligência e a capacidade de memória, de concatenação de qualquer ser humano comum, ela nos surpreende a todo dia. A contribuição para o espiritismo é essencial, mas eu acho que outra contribuição essencial também foi o exemplo de amor e de humildade. Chico Xavier morreu no dia 30 de junho de 2002. Se estivesse vivo, o mais importante médium da história completaria hoje 100 anos de idade, mas para os espíritas ele permanece vivo, nos mais de 400 livros psicografados e no exemplo de amor e dedicação ao próximo. O presidente da Associação Municipal de Espiritismo, Ivanildo Araújo, narra relatos que atestam o espírito de doação de Chico Xavier. A Joselma Maria Coelho me contou, emocionada, aquele exemplo que na noite anterior ao desencarne de Chico, ela estava na casa de Chico e Chico dizia: eu não tenho o direito de deixar de atender esses meus irmãos que estão aí fora para que me pedem para me ver. E naquela noite Chico Xavier já não podia, já não tinha mais forças de falar com as pessoas direito, o seu corpo físico bem debilitado. E Chico, com o auxílio de um dos colaboradores dele, estende a mão direita e numa forma bem humilde de atender aqueles que lhe procuravam, Chico Xavier, em sua mão, depositada, segurada por um dos colaboradores, ele pega nas mãos das pessoas que depositam suas mãos sobre a dele e com o polegar direito, Chico dava um aperto no dedo, sem poder mover a mão porque já não tinha mais forças. Mas as pessoas relatavam que o brilho dele curava suas mazelas do espírito. Oscar é professor de filosofia e amante da obra espírita deixada pelo médium. Há 26 anos espírita, ele diz que os livros escritos por Chico Xavier transmitem verdadeiras lições de vida. A literatura psicografada por Chico Xavier, ela mostra na excelência os sentimentos mais sublimes que a humanidade pode experimentar. O amor, a fraternidade, a renúncia. Ali não só na dinâmica dos personagens, nas cartas psicografadas por Chico Xavier, ditadas por pessoas que se foram, ou como nós chamamos, mortos, tem essa capacidade, quer dizer, ali nós percebemos os sentimentos mais sublimes postos de uma forma muito límpida. A história de vida de Chico Xavier foi parar no cinema. O filme de Daniel Filho estreia hoje nos cinemas de todo o Brasil. Para Oscar, a iniciativa de Daniel Filho é muito importante e vai resgatar ainda mais toda a dedicação de Chico às atividades mediúnicas. Acho que é uma questão de justiça. A humanidade sempre procura destacar
aqueles indivíduos que na espécie humana se elevaram, né? Que se colocaram que o máximo que o ser humano pode viver. E em se tratando de valores espirituais, Chico deu demonstração disso.